É, meu Deus, não fazem isso. Olha, William, como Sim. sempre, eu tenho que voltar um bocado atrás. Eu não consigo falar do Zango sem Sim. falar primeiro deste Zango agora, deste último, desta última maquiavelice do governo de João Lourenço. Eu vou começar a falar das primeiras casas que foram construídas para realojamentos, ok? Como nasceu o Zango? O Zango nasce, como o William bem sabe, da necessidade e de todo um trabalho feito pela SOS Habitat, na altura dirigida pelo Luís Araújo, por causa da Boa Vista. Então, Exato. o que é que nós tínhamos na Boa Vista? Um terreno com uma vista maravilhosa e que alguém queria, ok? Alguém queria. Então, era preciso limpar aquela área, era preciso que o governo limpasse aquela área para esse alguém ligado ao poder fazer o seu empreendimento. Portanto, o governo sempre, já naquela altura, capacho dos sonhos de alguém. O governo partiu, houve aquelas guerras todas, as macas todas, Luís Araújo a ver a sua vida a ser quase tirada, ganharam. Começou-se a construir o Zango, ok? As casas nunca mais acabavam. Zé Eduardo aparece numa visita milagrosa ao Zango e diz que agora quem vai acabar as casas são na FESA. É a FESA. Ok? Ficou a FESA encarregue. Passado mais um tempo, casas prontas, Zé Eduardo volta e entrega as chaves a 2 ou 3 pessoas. O que é que eu fico a saber, um mês depois, para aí, que até as pessoas, os senhores que apareceram na televisão a receber as chaves das casas mobiladas, porque estas casas sociais, o Estado sai dinheiro do Estado até para as mobílias, para o frigorífico, para o fogão, para o sofá, para a cama. As casas são para serem entregues apetrechadas. Os senhores que receberam aquelas chaves da mão do Zé Eduardo, casas arrumadinhas que nós todos vimos na televisão, quando o Zé Eduardo virou as costas, foi-lhes retirada a chave. Eu fiquei a saber, e se ele é homem o suficiente que me desminta, que Ernesto Bartolomeu tem um quarteirão nesse Zango para os homens da Boa Vista. Ernesto Bartolomeu tem casa ou tinha casa na Cabral Moncada. Cabral Moncada, para quem não conhece, faz parte do bairro Alvalade, município da Maianga. Ok? Ernesto, um quarteirão no Zango equivale a 6 casas para pobre. 12 casas para pobre, desculpa. Quem está no Zango sabe que Ernesto Bartolomeu tem um condomínio no Zango. Ok? Mas conta lá. Espera, filho, deixa-me só acabar. O que é que nós vimos já aí? A corrupção e a falta de controle de quem dirige. Porquê? Porque quem dirige também tem lá casas. Gente da presidência da República do tempo de Zé Eduardo, também dessas casas da Boa Vista. Depois vieram dizer o quê? Que os pobres venderam as casas. Não, os pobres não venderam as casas. Aos pobres não lhes foi entregue as casas. Quando foi construída a Vila Pacífica, nós hoje, quem entra no Zango do lado esquerdo, vê umas cubatas de chapa.
Quem deu aquelas chapas àquelas pessoas? O governo da província de Luanda. Aí saiu a moda das não sei quantas chapas e 8 barrotes cada vez que desalojam. Nós já vimos na televisão. O governo a talhonar, põe lá umas chapas, põe e vê-se montinhos de chapa, montinho de barrotes. O promotor das chamadas bate-chapas é o governo da província de Luanda. Não importa qual é o governador. É o governo da província de Luanda. O que é que nós vimos a seguir? A construção dos outros zangos. Zango era lavra. Zangos eram lavras. Pessoas havia que tinham, inclusive, documentos do Ministério da Agricultura, que era quem passava nas zonas agrícolas. As pessoas foram corridas, foram umas indemnizadas de forma absurda e mentirosa, porque a indemnização que eles tinham que ter, suponhamos, são 100 mil kwanzas e receberam 5, as tais chapas e os tais barrotes. As pessoas foram mais para cima, porque foi onde nos disseram podem ficar aqui. E temos como exemplo as pessoas que estão à entrada do zango do lado esquerdo, em casas de chapa, eram pessoas que tinham as suas cubatas, não importa quais, com as suas lavras, de onde tiravam a sua alimentação, porque produziam e vendiam, para nascerem aqueles prédios. Ficam ainda aqui com a promessa de que estamos a construir ali mais à frente para vocês. Esquecendo-se que essas pessoas viviam daquelas lavras. Portanto, até hoje não receberam as casas. Eles entregam as casas aos coordenadores. A maior parte dos coordenadores finge que continua a não ter casa, continua lá num bate-chapa mais melhorado, já tem carro. Um gajo que vive no bate-chapa não tem direito de ter carro. Um cidadão que vive no... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,